Vitória cabulosa do Cruzeiro contra o Bahia. Tentaram passar a mão no Cabuloso e o Cabuloso foi lá e ganhou na bola. A análise da vitória e da coletiva do técnico interino Martim Varini com o comentarista Luciano da Casa. Então vamos lá, Nação Azul. Primeiro, antes de falar da... Só um minutinho. Abre o microfone do Luciano aí, Joãozinho, tá fechado. Vai lá, Luciano. Então vamos lá, Nação Azul. Antes de falar da coletiva, deixa eu comentar isso que o Diogo falou, que o retrospecto do Martini é muito bom, porque não é a primeira vez que ele atua no lugar do Paulo Pessolano, porque o nosso treinador está cumprindo suspensão, mas o aproveitamento dele deve ser em torno dos 100% ali, é algo beirando isso. Só que o Cruzeiro é um grupo, né? O discurso está alinhado. E esse grupo é dentro e fora de campo, desde o roupeiro ao porteiro, jogadores, presidente, comissão técnica, torcida e por aí vai. Uma coisa influencia na outra, nós somos prova disso, o tanto que quando um setor não funciona, como o outro atrapalha. Então, Diogo, realmente o Martini tem esse retrospecto, mas isso levanta ainda mais o Paulo Pessolano, porque na verdade existe a diferença de chefe e de líder. O líder de verdade, quando ele sai, na ausência dele, ele se completa, a equipe funciona ainda melhor. Verdade. Se o Paulo Pessolano não está presente, o time está desarrumado, o resultado não vem, se ele chega a ser uma figura determinante para o sucesso do grupo, a gestão dele é fraca, é muito dependente dele. O líder de verdade cria o time para ser autossuficiente, tá? Então, parabéns ao Martini, e o time é reflexo da liderança. Então é por isso que o discurso está alinhado. Nas últimas temporadas, esse discurso era contraditório. Lembra que a gente escutava desde os cartolas a treinadores e jogadores falando assim, ó, o importante é como começa, não é como começa, é como termina. A Cruzeiro Esporte vinha aqui e falava o seguinte, não tem nada disso. Todos que falaram e estão falando isso, quando as coisas não acontecerem que não irão, não estarão aqui para dar a cara para bater. A bronca vai ficar para a torcida, dito e feito. Aí nós falamos, a mentalidade da competição dos pontos corridos é aquela, todo jogo é uma final. O mesmo ponto que vale na primeira rodada é o mesmo que vale na última. É esse que é o espírito. Então, hoje, o pensamento do Cruzeiro é correto. Paulo Pessolano sempre falou, nós somos grandes, temos que ser protagonista, independente do adversário, independente se jogar dentro ou fora de casa. Então, o discurso do Martini é exatamente, exatamente o mesmo conceito do Paulo Pessolano. Falou da dificuldade do jogo, da coragem que o time teve, né? Então, quando perguntaram, olha que interessante, em relação à arbitragem, ele falou o seguinte, não vou entrar nessa questão, quero falar do jogo, tá? Porque nós temos que romper as dificuldades pelo peso que o Cruzeiro é. E outra coisa de líder, quando eles jogaram para dar ênfase na atuação do Cabral, ele deu, mas a primeira coisa que ele falou assim, o grupo todo venceu. Então é importante estar fechado, porque se ele começa a ter um discurso evidenciando ou individualista, né? Já começa a ter as estrelinhas, já começa a ter os protagonistas, e o Paulo Pessolano, assim como o Martini, sempre fala o seguinte, é pé no chão, não temos nenhum craque, somos um grupo, e está comprovado. Então, o discurso de superação, de raça, de entrega, novidade zero. O que tem de novo é atuações das contratações do Cruzeiro, que o pessoal está falando que está adaptando ainda a cultura. Na última entrevista, o Paulo Pessolano foi mais completo, falando o seguinte, que fisicamente eles estão sentindo muito, porque o ritmo do trabalho deles é muito intenso, né? E que ia pegar esse ritmo era jogando. E hoje, 2 jogadores já, tanto ali o Bruno Rodrigues contra o uruguaio Pablo Siles, entrou jogando ali, principalmente o Bruno Rodrigues, eu gostei demais, tá? Primeiro, o Pablo não é que tá ruim, antes da coletiva eu já falei, todo jogador precisa de um processo, um tempo para adaptar,
mas eu acho que ele errou muitos passes. Mas tá Coisa dentro, boba às vezes, né? mas está dentro Primeiro do jogo. normal da estreia. Já o Bruno Rodrigues Foi bem. mostrou uma característica que não tem no elenco. Antes, essa característica era do Jajá. É o jogador do mano a mano, do X1, como vocês acharem melhor, aquele jogador que vai pro drible, que tem a característica de habilidade ao seu favor. E além disso, foi muito participativo. Tanto é que eu já cravo o seguinte, tá, Diogo? Se não tiver um problema de lesão, tiver sequência, Titular. chegou para ser titular. Tem que ver como é que tá a parte física, né? Porque a gente precisa de um tempo para adaptar, mas só do cara dominar uma bola e tudo, você sabe se ele é diferenciado ou não. Tinha lance aqui que você queria um passe de infiltração, um drible, uma jogada do Edu, do Luvanor. Eu falei, não adianta, não é a característica do cara, o cara é de finalização, não é de construção. Já o Bruno Rodrigues já está na característica de ser um jogador mais técnico. Vai dar amplitude ali para o Cruzeiro e profundidade para fazer o facão. Então, parece que foi uma ótima contratação. Outro detalhe importante a favor desse jogador, já conhece a competição, atuou bem na Ponte Preta, estava no futebol português, que é um futebol diferente também, cultura da Europa ali, tem uma disciplina tática, uma consistência, uma inteligência de futebol avançada. Então, mais uma vez, parece que o Cruzeiro foi bem assertivo na contratação. Agora, o que é o ponto novo fora da curva que nós não sabíamos? Porque isso tudo aqui, talvez se alguma coisa é novo, é porque você não acompanha muito o canal, mas a Cruzeiro Esporte sempre está analisando a entrevista do Paulo Pessolano. Eu acho um dos momentos mais importantes da partida os conceitos, né? Para a gente entender qual que é a mentalidade do treinador, qual que é a visão do cara. Então o Martini, eu sei que o Paulo Pessolano tá suspenso, mas ele continua dando sequência nessa metodologia. O ponto fora da curva que eu não sabia, Diogo, é o seguinte, tinha uma virose no time do Cruzeiro, vários jogadores vomitando, devido a mais de 10 horas de viagem, estavam numa cultura diferente, culinária por aí, pode ser alimentação, alguma coisa aconteceu que me deu meio que uma epidemia ali no time. Vários jogadores estavam sentindo e vomitando. E um deles, adivinha quem é que estava em observação para não jogar? Quem é, Edu? Rafael Cabral, que o Martini falou ali que foi o protagonista, né? Antes, né, da defesa dele ali nos acréscimos e aquela bola na trave, já estava sendo o protagonista do jogo. O jogo já tinha tuitado na Cruzeiro Esportes lá, que ele era a figura importante e consolidou. Por que eu estou falando isso? O Cruzeiro não tem aquele jogador chinelinho, aquele time que é o contrário, né? Qualquer coisinha todo de fora. Então veio no sacrifício, veio na raça, foi honrado com uma partida maravilhosa e teve o reconhecimento todo da Nação Azul aqui, que cantou o nome dele balançando o Mineirão. Então eu volto a dizer, quem não acompanhou a transmissão, o pré-jogo, quando acabou ali. Hoje, para mim, essa vitória aqui, que seja na última, penúltima, no final da competição da rodada ali, eu vou falar, o jogo do Bahia é um jogo de consolidação, tá? Era um jogo de um adversário direto, abertura do segundo turno, confronto do G4, então era importante o retrospecto dentro de casa, depois desse desgaste todo de calendário, agora vai ter a semana de trabalho, era importante demais pontuar. E além do Cruzeiro ter matado o Bahia, somado 3, e o adversário não, o segundo colocado também tropeçou, o Vasco ainda perdeu. Então a vantagem do Cruzeiro, que era grande, agora está enorme. Então show de bola, maravilhoso. A atuação do time, esse ambiente aqui de torcida, porque foi um jogo muito difícil, com um jogador a menos, fomos expulsos e fizemos o gol, né, Diogo? Então foi um jogo logo pesado. Depois. E mentalmente a gente sai desgastado, mas sai feliz pelo resultado positivo, pela raça, pela vontade. Então, sensacional a partida de hoje, para mim é um marco na temporada.